Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai tratar da pontuação, tá? Pontuação. Vamos começar falando sobre o que é pontuação? Peraí. Quando a gente pensa em pontuação, você tem que pensar do quê? Pense em vírgula, dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, certo? Parênteses, reticências, aspas, a gente tem ponto e vírgula, travessão e tem os sinais de pontuação, a depender aí do tipo de texto, né? Ah, tem o ponto final, não posso esquecer do ponto final, né, gente? Ponto final, a depender aí do que a gente quer fazer, as impressões que queremos trazer, nós os utilizamos, tá? Qual que é o sinal de pontuação que é mais comum, que traz mais dúvida? Aquele com mais regras, maior quantidade de regras, maior quantidade de regras. Quem é que traz a maior quantidade de regras? É a vírgula. É a vírgula. É o sinal de pontuação mais utilizado, é a vírgula. Portanto, o que traz mais regras e que traz mais dúvidas, né? Então a gente vai começar falando da vírgula, tá? Então, como essa nossa aula é básica, vamos falar daquilo que traz mais dor e sofrimento ao coração dos estudantes, dos alunos, dos candidatos aí de concurso, que é o uso da vírgula. Bom, vamos pensar aqui, primeiramente, em alguns casos que a gente chama de casos proibidos. Por qual razão? Simples. As pessoas acreditam que, e acredito que você tenha já estudado com o passado pelos bancos escolares com a seguinte impressão: todas as vezes que eu preciso fazer uma pausinha, que eu preciso dar uma respiradinha, uma suspiradinha ali no meio da leitura, eu tenho que colocar uma vírgula, né? Não, tá errado. Tá errado esse negócio aí. Eu sei que essa é uma estratégia comum, utilizada lá no ensino, no começo, lá na alfabetização, que é para ajudar a gente a entender que os textos, eles precisam ter pequenas pausas. A escrita precisa ter pequenas pausas, porque senão a gente não consegue fazer a leitura corrida assim, não dá. A gente precisa de pequenas pausas. Aí vieram com essa história de que, olha, você precisa respirar quando lê, então tem que colocar vírgula. Mas a vírgula não é a pausa para a respiração. Existem regras para utilizar a vírgula. E não é, senão a pessoa que tem mais fôlego usa menos vírgulas. Aquela que tem menos fôlego usa mais vírgulas, né? Aquele que precisa respirar com mais frequência vai colocar mais. Não tem sentido. Percebe? Não tem o menor sentido isso que colocam. Então, qual é a ideia real? Existem questões gramaticais, sintáticas por trás do uso da vírgula. Mas para a gente entender quando usar, eu quero trazer primeiro quando a gente não vai usar, tá? Quando não vai usar. Porque as regras do proibido, dos casos proibidos, é uma quantidade menor de regras. Então, quando a gente entende, ó, aqui não pode, a gente erra menos. Ainda que você não entenda direito o porquê, quando você sabe que não, você erra menos. E só essas 4 regrinhas aqui já te ajudam a escrever melhor e a responder questões com mais objetividade, aquelas questões de alternativa. Qual a alternativa correta com relação ao uso da vírgula? Pode ter certeza que todas as outras vão estar esbarrando, todas as outras alternativas que estão erradas estarão esbarrando em uma dessas regras que eu vou passar aqui a você, tá? Então vamos lá entender que regrinhas são essas, para que a gente possa ter uma noção legal do uso aí da vírgula. Primeiro caso proibido, tá no vermelho, tá? Primeiro caso proibido, vamos pensar aqui, deixa eu colocar o roxinho de novo, é a vírgula entre sujeito e verbo. Então, vírgula entre sujeito e verbo é um caso proibido.
Quem é o sujeito? É aquele que pratica a ação do verbo ou sofre a ação do verbo, né? E o verbo é o cara que vai trazer pra gente a ideia que está sendo empregada na oração, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um sujeito que não é uma pessoa, vamos pegar uma situação, por exemplo, a capacidade de escrever, vírgula, é um assunto relevante. Então, ó, a capacidade de escrever é um assunto relevante. Tá vendo? O que é que nós temos aqui? O uso da vírgula. Quem é o meu sujeito? O meu sujeito está colocado todo ele aqui, ó. A capacidade de escrever, certo? E o meu predicado, colocado todo aqui, é um assunto relevante. Então, entre esses elementos, o que a gente tem? A gente tem aqui o uso da vírgula. Professora, mas é que ficou tão longo a capacidade de escrever que parece que eu precisaria de uma vírgula ali, né? Porque parece que é um negócio tão grande. A capacidade de escrever é um assunto relevante. Não, não pode. Qual é o verbo? O verbo ser aqui, ó, é o certo? Quem é o sujeito, ou melhor, né? Quem é o núcleo do sujeito? É a palavra capacidade. A capacidade é um assunto relevante, a capacidade de escrever. Tá vendo que ele está acompanhado de um complemento ali, né? Então ele pode ser, eu posso colocar aquela vírgula entre o sujeito e o verbo? Não posso. Então essa vírgula aqui, ela é o quê? Proibida. Não posso colocar essa vírgula separando o sujeito e o verbo. Não pode, não pode. Esse daqui é um erro brutal, principalmente para quem escreve redação, para quem escreve texto. Que às vezes o cara coloca muitas informações, e esquece quem é o verbo que está relacionado ao sujeito e vai lá e mete uma vírgula. Não pode, né, gente? Erradíssimo. Ok, então esse daqui é o nosso primeiro caso. Vai anotando aí. Segundo caso é a vírgula entre verbo e complemento verbal. Quem é o complemento verbal? É o objeto, ou objeto direto ou o objeto indireto. Então, vírgula entre eles a gente também não pode aceitar. Como assim? Vamos pegar um verbo. Vamos pegar o João aqui. João havia levado ao amigo um presente. Ó, essa daqui é uma escrita bem comum, que muita gente erra. João havia levado ao amigo um presente. Nossa, mas tá certo, tá tão bonito, professora. Primeira coisa, cadê o meu verbo? Tá aqui, ó, o meu tempo composto, certo? Esse aqui é o meu verbo. Havia levado. A vírgula tá onde? Nossa, mas eu tenho duas vírgulas aí. Sim, tá isolando isso aqui, ó, ao amigo. Né? Ao amigo. Você vai falar, mas tá bonito, professora, tá isolando ali certinho. Afinal de contas, ó, vamos pegar aqui outra cor, deixa eu pegar esse azul. João havia levado o quê? Um presente. Tá aqui, ó. Um presente é o nosso objeto direto. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto. Né? Levou um presente. Mas quem leva, leva alguma coisa a alguém, né? Ou para alguém. A quem? Ao amigo. É o nosso objeto indireto. Porque esse verbo precisa desses dois complementos. Mas qual é o problema aqui, ó? O problema aqui é que o objeto indireto, ó, está entre vírgulas.
Eu posso fazer isso? Deixo um complemento aqui, ó, livre, leve e solto, e o outro cercadinho ali pelo uso das vírgulas? Não posso, né, gente? Por qual razão? Porque ele é complemento do verbo. Ele é o quê? Ele é o complemento verbal. Então, essa vírgula aqui é o quê? Proibida. 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 Professora, mas está isolando. Por isso mesmo, não posso. Tenho que, ó, retirá-la. Vírgula entre verbo e complemento não pode. O correto seria, João havia levado ao amigo um presente, sem o uso de vírgulas, tá? Então, essa daqui seria a segunda regra. A terceira regra, vamos ver se cabe aqui bonitinho, seria a vírgula entre nome e complemento nominal. Nome e complemento nominal. Então, se eu não posso ter vírgula com um complemento do verbo, eu também não posso ter vírgula com o complemento do nome, tá? Então, não tem vírgula no complemento do verbo e não tem vírgula no complemento do nome. Por exemplo, deixa eu até pegar outro exemplo aqui, ó. A capacidade de escrever é um assunto relevante. Vou dizer assim, mas ele vai estar com o verbo. Vamos pegar o João aqui de novo. João tinha necessidade, vírgula, de um amigo. Todo mundo tem, né? João tinha necessidade de um amigo. Então, o que eu tenho aqui? Veja. Vou pegar a caneta. Opa, cadê o marca-texto aqui? A minha vírgula está aqui. A minha vírgula está entre a palavra necessidade e de um amigo. Só que quem tem necessidade de alguma coisa, né? Olha o de aqui. Necessidade de alguma coisa. Fica claro que a necessidade que o João tem é a necessidade de um amigo. Se eu digo assim a você, vamos lá. Se eu digo assim a você, viu? João tem necessidade. Você vai dizer assim pra mim, ai, que vontade de espirrar? Peraí, não é isso que você vai dizer pra mim. Sabe quando você quer espirrar? Ai, não vai? João tinha necessidade. Você vai olhar assim pra mim e vai falar, de quê? João tinha necessidade de quê? João tinha necessidade de um amigo. Você percebe que necessidade é uma palavra que precisa de um complemento? Ela sozinha não quer dizer nada, ele não quer dizer muita coisa. Precisa do quê? Do complemento. Então, precisamos de um complemento para esse nome. Então, de um amigo completa o nome necessidade, que é o nosso substantivo abstrato. Olha só, substantivo abstrato. Quem completa substantivo abstrato é complemento nominal. Então, a gente já percebe que essa vírgula aqui, ó, tá entre o nome e o complemento, ou seja, é uma vírgula proibida. Vírgula proibida. Ok? E a nossa quarta regra e última, para a gente falar sobre alguns usos bem mais específicos, diz que é proibido o quê? Vírgula entre nome e adjunto adnominal. Vírgula entre nome e adjunto adnominal. A gente não pode. Vamos pegar um exemplo. O que é o adjunto adnominal? É aquele termo que acompanha o nome, né? João, vamos pegar o João de novo. João tem encontrado problemas com a prova, vírgula, olha só, deixa eu pegar uma disciplina com nome bem curto,
com a prova de física, afinal de contas, né? A reta que quando o trem sai num sentido... Quem é que nunca fez essa questão, gente? 2 trens saem em sentido contrário. Um a não sei quantos quilômetros por hora, outro a não sei quantos quilômetros por hora. E eles vão se encontrar no não sei o que... Eu odiava esse negócio. Eu testava, falava assim, meu Deus, que o trem tem que sair, com cálculo. Mas enfim, física. O que a gente tem aqui? Vai lá. Cadê a nossa vírgula? Opa, peguei errado. Nossa vírgula tá aqui. Nossa vírgula tá aqui, né? Prova de física. Então, eu tenho aqui. João tem encontrado problemas com a prova. A gente precisa de um complemento aqui? Não, né? Tipo, pode ser qualquer tipo de prova, mas a informação tá completa, você não precisa de mais nada. João tem encontrado problemas com a prova. Você fala, que pena, né? Mas é assim, provas é difícil mesmo, dependendo da disciplina. A gente sabe que a pessoa pode ter mais facilidade, mais dificuldade e tal, mas é assim. Veja que de física não é uma informação que é muito relevante aqui, que vai fazer uma diferença, não. Traz aqui de qual é a prova que ele tem dificuldade, mas se a gente retira, não vai fazer falta sintática aqui não vai trazer nenhuma ausência. Mas se eu coloco, eu não posso tirar esse de física do ladinho daquele elemento que ele acompanha. Por quê? Esse de física, ele está trazendo uma qualificação, né? Está dizendo para a gente qual é o tipo de prova em que João tem encontrado problemas. Qual é o tipo de prova? É a prova de física. Então, isso daqui funciona como um qualificador. Qualificador, como uma espécie do quê? De característica da prova. É um adjunto adnominal da palavra prova. Logo, essa vírgula aqui, é proibida. Proibida. Eu não posso utilizá-la. Por quê? Porque eu estou separando o adjunto, que é um qualificador, um adjetivo, como se fosse ali, né? Uma locução, nesse caso, adjetiva da palavra prova. Então, não posso fazer essa separação, tá? Essas aqui são as nossas 4 regras proibitivas, que já salvam, tipo, quase que toda a torcida do Corinthians no dia da prova, sabe? Por quê? Porque são regras que acabam caindo, as bancas, as provas, os concursos, enfim, as provas que você fizer, elas podem trazer o quê? Questões desse tipo, né? Assinale a alternativa correta com relação à pontuação. Daí das 5 alternativas, uma delas é certa e 4 estão incorretas. Pode ter certeza que elas vão estar esbarrando nisso daí. Ou assinale a alternativa incorreta quanto à pontuação. Pode ter certeza que uma delas vai estar esbarrando nisso daí, tá? Então essas daqui, né, na verdade, são as regras proibitivas. Fechou? Tá. E quando professora, que a gente vai usar de fato a pontuação? A pontuação não, vamos pensar no caso da vírgula. Vou passar para você os casos mais comuns. Não vou passar aqueles casos aleatórios, depois a gente acaba vendo em exercício isso daí. Vamos pegar os casos mais comuns, mais frequentes e que podem nos auxiliar até no nosso processo de escrita. Volta aqui para mim. Deixa eu pegar minha água, enquanto isso você já sabe que eu vou pegar meu galão aqui. Daqui a pouco eu tô com um galão de 20 litros fazendo aula. Por quê? Porque a minha aula é de pontuação, mas é também uma aula de hidratação, sempre, né? Toda vez eu tô com essa garrafa aqui. Bom, vamos abrir aqui para tratar, desse caso específico. Pronto, Então vamos falar aqui, eu vou mudar o slide para ficar mais limpinho, tá? Vou voltar para cá, Vamos falar de alguns casos de pontuação, tá? Quando a gente usa vírgula, vamos colocar aqui, uso da vírgula. Não vou colocar todos os casos, mas os casos, mais relevantes que a gente pode trazer. Uso da vírgula. Vamos pensar na seguinte situação. Explicações. Uso da vírgula para as explicações. Como assim, professora? Vamos pegar aqui, eu vou colocar a primeira situação de explicação. Deixa eu voltar para o vermelho. Primeira situação de explicação.
Quando nós temos o quê? Por exemplo, vamos colocar aqui a situação e eu digo a você. Quando nós temos... Não, na verdade, acho que eu já vou colocar a nomenclatura. Quando nós temos orações coordenadas explicativas. Orações coordenadas explicativas. A gente usa a vírgula, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o João sempre. João estava preparado, vírgula, pois havia estudado, vírgula. João estava preparado, pois havia estudado, vírgula. Então, você tem aqui, ó, o uso da vírgula antes do conectivo pois. Por quê? Porque essa daqui... Deixa eu pegar o verde. Essa daqui, ó, é a nossa oração coordenada explicativa, tá? Então, essa daqui é a oração. Então, essa vírgula aqui, ela é de cunho obrigatório. A gente coloca com a coordenada explicativa. Então, quando eu tenho uma explicação, eu uso vírgula. Mas é só na coordenada? Não. Vamos pegar aqui mais uma situação. Orações subordinadas adjetivas explicativas. Também, né? O uso daquela entre o que, por exemplo, a prova, vírgula, que estava pronta, vírgula, foi aplicada cedo. Então, aqui eu tenho o quê? Volta para cá. Ó. Entre vírgulas, tá o quê? A minha oração subordinada adjetiva explicativa. Então, entre coordenada explicativa, adjetiva explicativa, a gente tem pontuação. Vou colocar mais uma aqui, que vai trazer pra gente ideia de explicação, tá? 3. Oração subordinada substantiva apositiva. Por quê? Porque esse aposto é o aposto explicativo, certo? Então, vamos pegar aqui mais um exemplo. Dessa situação, desejo uma coisa, vírgula, que João seja feliz. Então, eu tenho aqui, ó, a vírgula, a minha conjunção integrante, volta aqui para a caneta, e essa daqui, ó, é a nossa oração subordinada substantiva apositiva, tá vendo? Tudo que trouxer ideia de explicação. Mas às vezes não é nem uma oração. Por exemplo, termos explicativos. Termos explicativos. Como se fosse uma ratificação daquilo que se diz. Por exemplo, ele conseguiu a nota, vírgula, ou seja, vírgula, foi aprovado. Percebeu?
Então, o que é que eu tenho aqui? Novamente, ó, entre vírgulas, porque essa expressão é de cunho explicativo, né? Ou seja, então eu tenho uma expressão de cunho explicativo. Isso serve para o ou seja, deixa eu pegar mais alguns aqui. Isso serve para o isto é, isso serve para o por exemplo, tá? Isso serve para esses elementos de cunho explicativo que fazem o uso, trazem, né, esse uso. Bom, em outras orações, vamos pegar aqui, em outras situações, porque eu coloquei aqui ó, o uso da vírgula nas explicações, mas a gente tem também o uso da vírgula em outras orações. Vamos pegar aqui, outras orações. Que orações seriam essas? Vamos lá. Vamos pegar um uso muito comum em outras orações. A gente está na regra 4, vamos pegar mais uma aqui, ó, regra 5. Que cor? Isso. Vamos colocar aqui com a oração subordinada adverbial. Com a oração subordinada adverbial, a gente vai ter duas condições, tá? Primeira, a gente tem uma ordem que é obrigatória e uma que é facultativa. Vamos pegar aqui primeiro. Vamos colocar aqui, vou mudar de cor de novo. Facultativa. Facultativa. Facultativa é aquela vírgula que a gente escolhe se vai colocar ou não, sabe? Quando? Quando nós temos ordem direta. Por exemplo, João foi aprovado, vírgula, uma vez que estudou. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui a vírgula e essa construção uma vez que. Essa oração que segue aqui é uma oração subordinada adverbial causal. Traz pra gente ideia de causa, certo? João foi aprovado uma vez que estudou. A posição da oração subordinada adverbial, vou pegar aqui, ó. A oração subordinada adverbial, ela deve ficar na ordem direta no final, tá? Ordem direta, porque é a mesma coisa que o advérbio. Ordem direta, final da estrutura. Final da estrutura. Que é o que acontece aqui, tá no final da estrutura. Então, essa vírgula que tá colocada aqui, ela é facultativa. Opa, deixa eu colocar mais para cá para ficar melhor. Ela é facultativa. Se eu quiser, eu coloco. Se eu não quiser, não há essa necessidade. Facultativa. Tá? Então, se eu quiser, eu posso retirar, porque a oração adverbial está no final. Mas, se ela estiver no começo, vamos colocar aqui, quando ela é obrigatória. Ela é obrigatória quando ela está no começo, se a gente inverter a ordem. Por exemplo, uma vez que estudou, vírgula, João foi aprovado. Não é que ele estudou uma vez só, tá? Uma vez que estudou, quer dizer, já porque ele estudou, né? Então, o que eu tenho aqui? Volta para o marca T de novo, ó, a vírgula com toda essa oração. Neste caso, a gente tem a mesma situação, né? Essa daqui é a oração subordinada adverbial causal. Mas qual vai ser a diferença? A diferença é que ela está colocada no lugar que não é a ordem direta, ó. A ordem direta é no final da estrutura. Aqui ela está no começo. Então, neste caso aqui, essa vírgula não é mais facultativa, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Inverteu a ordem, a vírgula se torna obrigatória. Tá bom? Então, essa daí é a nossa ideia sendo colocada. Fechou? Essa daí é a ideia que está sendo colocada, que está sendo apresentada, na verdade, né? A gente tem que estar aí sempre de olho nessas estruturas.
Com relação ao uso das vírgulas, às vezes as pessoas ficam muito em dúvida, né? Como é que faz isso, Sora? Qual é o uso? Enfim, qual que é a maneira mais adequada? De que forma isso acontece? Etc, etc. Mas é basicamente isso que a gente tem, tá, pessoal? A ideia é justamente essa. Fechou? Então, prestando bastante atenção aí pra gente entender qual é a estrutura, de que maneira isso aí acontece, de que maneira isso aí tem que ser utilizado, ok? Bom, então voltando para cá, veja, a gente já bateu tudo isso daqui, né? Uso da vírgula, as nossas explicações, ok? Bom, o que eu quero fazer aqui? A gente não vai bater todas as regras, vamos dar uma olhadinha em alguns exercícios, para a gente ter uma noção do que está sendo pedido, tá? E bater aqui mais algumas regrinhas, afinal de contas são muitas regras. E aí a gente não tem, por serem muitas regras, e o nosso português com empatia aqui de pontuação, ele é bem curtinho, ele é bem resumidinho, não dá pra gente bater todas as regras, mas dá pra gente falar um pouquinho sobre algumas questões aqui nos exercícios, nesse exercício em si. Então vamos dar uma olhadinha, tá? Vamos dar uma olhadinha e entender por que vai vírgula ou não. Coloque a pontuação onde for necessário. Eu, mesmo velho, faço ginástica todos os dias. Veja, mesmo velho, a gente deixa entre vírgulas, porque é como se fosse uma explicação. Percebe? É como se fosse uma explicação. Joana, vírgula, felicíssima, vírgula, escreveu a todas as amigas. Esse felicíssima é como se fosse uma outra oração, né? Vamos pensar assim, que esse felicíssima é como se fosse ali um predicativo, né, da Joana. Diogo, vírgula, o artista da turma, vírgula, venceu o concurso de caricaturas. Esse daqui é um aposto. O Mário arranjou, quase sem procurar, um bom emprego. O Mário arranjou, vírgula, quase sem procurar, vírgula, um bom emprego. É uma locução adverbial de modo, tá vendo? É uma locução adverbial de modo. A Laura, vírgula, orgulhosa como é, vírgula, não quis reconhecer que estava errada. Portugal é, apesar de seu atraso, um país agradável, ó. Apesar do seu atraso, ideia de concessão. Um país agradável. O Felipe recusou, vírgula, sem qualquer justificação, vírgula, participar na prova. Vendo? Parecem que são pequenas explicações, né? Dom Manuel I, vírgula, o venturoso, vírgula, mandou construir o mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém. Letra D. Dom Manuel I, como o conhome indica, foi um rei cheio de sorte, conforme, ideia de conformidade, ideia adverbial. O Antônio e a Marta, vírgula, ainda que muito cansados, vírgula, chegaram ao fim da prova. E a nossa última, o Celso e a Isabel, vírgula, ambos com 18 anos, vírgula, foram premiados com toda a justiça. Então, você percebe que essa ideia da explicação ela é muito presente. Locuções adverbiais, orações adverbiais, quando aparecem, a gente isola, a gente deixa com vírgula. Explicações, a gente deixa com vírgula. Aposto, que é o aposto explicativo, a gente deixa com vírgula. Todos esses elementos aí que são fundamentais. Fechou? É isso aí, essa partezinha, né, acerca de pontuação que estamos trazendo para você. Vai ficar, lógico que a ideia de pontuação envolve mais do que isso, né, gente? Isso aqui é só um início para você ter uma noçãozinha. A pontuação ainda tem outros sinais e outras tantas regras com relação ao uso da vírgula, beleza? Então ficam aí as redes sociais. Agradecer a presença e a participação de todos e dizer que é só o começo, tá? É só o começo. A gente tem aqui regras básicas que vão te ajudar bastante com relação ao uso na escrita. Falou? Ficam aí as nossas dicas. A gente já se vê no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.